Olá, seja bem-vindo. Está no ar o programa Mais Esportes e o convidado de hoje é o atleta Frank Caldeira. Ele que já venceu a São Silvestre, campeão pan-americano do Rio de Janeiro, campeão da meia maratona também no Rio de Janeiro, entre outras muitas conquistas. Frank, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista e hoje você treina aqui em Campinas. Por que você escolheu a cidade, sendo que tem muitas capitais aí que eu acho que poderia atender a sua demanda? Primeiramente eu queria agradecer, a satisfação é toda minha, né, poder estar participando aqui desse interativo com vocês e podendo contar um pouco da minha história, de como é chegar ao sucesso, as linhas que um atleta profissional precisa para ter uma longevidade aí no esporte. Sim. Campinas, nada mais, nada menos Campinas, porque aqui está um dos melhores centros de treinamento, como nós estamos aqui fazendo a filmagem, uma pista excelente. Eu conheci Campinas, na verdade eu conheci Campinas em 2003, quando eu venci a primeira prova EPTV Campinas. Tá. Então eu já tinha um pezinho em Campinas, depois retornei a Minas Gerais e agora estamos de volta com um trabalho aí que já está reinando há mais de 5 anos, né? Com o Clube de Atletismo BMF Bovespa, que agora é o Clube B3, o famoso Clube B3 agora. Tá. Satisfação é toda minha estar falando com vocês aqui, vamos nessa. Tá certo. Abrindo o seu site, eu fui fazer uma pesquisa antes da entrevista e aí me chamou a atenção uma frase. Para chegar onde estou, tive que matar um leão por dia. Que leões que eram esses? Quando se fala em matar leões, dá a impressão de muita luta, né? Sim. Essa frase ela é bem impactante no sentido de batalha, né? Mas vamos tirar um pouco do peso da dor, né? Da ficção que deixa a frase brigar com os leões, né? Imaginário, algo que você tem que ter muita força de vontade, e vamos transmitir isso para uma linha mais ser humana nossa, para que as pessoas possam entender como foi que eu me imaginei dentro do esporte, né? E através dessas superações eu consegui chegar onde eu cheguei, alcançar os meus resultados. Nada mais, nada menos do que objetivo, né? Objetivo, eu simplifico toda a minha carreira, toda a minha história em 2 palavras simples: objetivo e disciplina. Tá. Né? No momento em que eu quis de verdade. Nós, seres humanos, nós somos capazes de absorver todos os problemas quando nós queremos e também atraí-los, né? Então, alguns momentos da minha carreira não foi fácil, né? Como todo atleta, nós não nascemos em berços de ouro. Eu queria deixar isso claro para todos que estão nos assistindo, né? Nós somos batalhadores, pessoas mas acima de tudo, pessoas que acreditam no nosso potencial, né? Primeiro, para que você possa ser campeão, para que você possa sonhar com algo, você precisa acreditar em você primeiro, né? E, claro, ao decorrer desse tempo, você vai ter pessoas que vão te abraçar, você vai ter pessoas que vão te ajudar, né? Mas como vai ser um caminho vasto, extenso, com muitas pedras, dificuldades pelo caminho, primeiro você precisa se fortificar, e foi o que eu fiz, né? E porque o esporte e o atletismo é uma das ferramentas mais fortes que nós temos hoje para fazer a inclusão social, né? E eu nasci numa cidade chamada Sete Lagoas, no interior de Minas Gerais, com poucos recursos, né? Financeiro. Minha família era uma família muito humilde, poucos recursos financeiros. E eu me enxerguei, né, em algumas outras modalidades esportivas, futebol, mas um mercado muito difícil, né, para você se ingressar. Bem restrito, realmente é restrito, né? Você precisa ser realmente um cara muito bom no que você faz. Ao contrário disso, eu era muito bom na corrida. Tá. E foi quando começou toda a minha história, a minha afinidade com o esporte. Eu enxerguei no esporte, na verdade, né, em especial no atletismo, nas provas de longa distância, uma facilidade para que eu pudesse ganhar o mundo. Você nasceu então em Sete Lagoas, Minas Gerais, e falou que teve uma infância humilde. O atletismo, eu acho que ele tem essa vantagem porque ele é um esporte barato, né? O que você precisava para correr para esse início? Então, eu lembro que os meus primeiros patrocinadores, né, foram minha mãe e meu pai.
Tá. Hoje, os falecidos, os dois, né, que Deus o tenha um excelente lugar, foram pessoas que, além de tudo, me ensinaram a ser homem, a ser um grande cidadão. Isso é mais importante, mesmo com escassos recursos, nós conseguimos ser uma família bem estruturada. Eu sou o 7º de 8 irmãos, Tá. o caçula da família, e todos, cada um trilhou o seu caminho, né? E eu lembro que o primeiro tênis que minha mãe comprou para mim, ela foi numa loja e meteu as caras assim num carnê de um tênis que hoje custa aí R$100. Ela fez lá em 20º pagamentos lá para que eu pudesse correr, né? Então é uma situação triste ao mesmo tempo, né? Porque você vê quantas coisas boas acontecem hoje na vida das pessoas e as pessoas não valorizam. E foi desses princípios que eu comecei a valorizar a minha família e a ajuda que eles me deram no início para que eu pudesse ser um grande atleta. E o que eu precisava, né? Eu precisava de um tênis, um short e uma camiseta. Tá. E a minha força de vontade. O esporte hoje, né, ele tem uma abertura muito grande, né, para os jovens, né? Nós temos, graças ao empenho das autoridades brasileiras, né, que melhoraram muito os investimentos nas áreas, tanto financeira como as áreas de as estruturas para centros de treinamentos. Então, hoje o jovem ele tem um acesso muito fácil ao esporte, né? Tanto ele como ferramenta de inclusão social ou também para o pensamento no futuro, em ser um medalhista, em ganhar frutos com isso, né? Viver do atletismo, que é possível viver do atletismo, tá? É possível. E eu sou exemplo muito claro disso. Então, o atletismo é muito simples, né? A corrida é muito simples, exige de você que você tenha força de vontade, um tênis, uma camiseta e um short. E esse foi o meu início, com muita dificuldade. Então, meus pais foram os prepulsores de tudo isso e me motivaram muito e até hoje me motivam bastante, porque esse início ficou bem característico e marcado como algo difícil, mas que você deve aproveitar. Eu sempre tive isso comigo, deve aproveitar sempre os momentos de fraqueza. Eu uso muito isso, né? A valorização que o esforço deles tiveram dentro da minha carreira profissional. Bacana. E vamos mesclar esse início agora com histórias. Em 2004 e 2005, eu imagino que você se preparou, pensou na São Silvestre, torneio que tem que fazer longos treinamentos. Aí deu a largada, o que aconteceu? Eu caí. Você caiu na largada? Eu caí na largada. São Silvestre, antes de vencer, em 2006, né, eu tive 2 anos muito frustrantes com São Silvestre. Eu cheguei a pensar até em não voltar mais a São Silvestre. Eu pensei, será que realmente essa prova tem uma característica comigo? O que essa prova tem? Eu largo e caio, largo e caio. Exatamente, né? O que essa prova tem de mais? Que todo mundo quer tanto isso aqui que já não dá mais espaço nem para largada. Na verdade, a disputa já é para ocupar um espaço. Para conseguir sair, imagina vencer. Então, brincadeira à parte, mas isso serviu. Foi um longo sofrimento, né? A gente Exatamente. Brinca hoje, mas acho que na época você Exato. deve ter... Eu passei por maus momentos com isso, né? Não dormi, pensando em qual momento eu precisaria melhorar, em qual parte do treino eu precisaria me esforçar mais. Você foi empurrado e caiu já na largada, te passaram a perna? Como é que é essa largada? Na verdade, o que acontece com a São Silvestre, né? É que as pessoas estão pensando, nossa, mas então eu não vou correr São Silvestre porque tem uns malandros lá que passam a perna. Não é bem isso, pessoal. Na verdade, é uma prova muito conceituada, né? É uma das provas de pedestrianismo do mundo, vamos dizer assim, né? Mais conhecida. Então, a São Silvestre, ela abrange um âmbito internacional muito grande e fortíssimo. Tem um nível técnico muito forte. E até hoje é assim, sempre foi assim. E eles fazem uma separação de um grupo especial, né? Que é os atletas de elite. E só aquele grupo ali, ele é composto de mais de 150 atletas. Mais de 150 atletas melhores do mundo, incluindo africanos, né? Europeus, brasileiros, né? E todos os melhores vão estar ali. Sim. E um momento que você perde da concentração é fatal, porque essa largada, ela é muito individual, né? Cada atleta se posiciona de uma forma ou de outra. E no estalar do tiro para a largada, eu lembro que eu estava muito nervoso, né?
E eu fui ocupar o meu espaço e esqueci de me concentrar na minha postura, né? Porque é muito importante um atleta. As pessoas quando pensam em corrida, né? E postura, vê muito Bolt fazendo a largada do bloco, né? Que o exemplo característico hoje nas televisões é o Bolt, né? Uhum. É um cara excepcional, então nós temos outros atletas. Então a prova de pista, assim como a prova de pista, ela precisa de uma postura, né? Para largada, por isso que tem as posições, né? As técnicas para se largar. A prova de rua também é assim, né? Um atleta disperso, ele é um atleta já vencido. Então, em momento algum, você pode ser um cara desconcentrado. Você tem que ter concentração no que você está fazendo, né? E eu acabei me distraindo, fui levar a mão no relógio e, no momento do apito, um atleta, que eu não me lembro, provavelmente estava de costa, né? Me deu um totozinho ali nas costas, porque é essa busca pelo espaço inicial. O cara, às vezes, para não tropicar sem querer, né? Não intencional isso. É normal mesmo que a gente leve alguns empurrões ali até se ajustar todo mundo. Tá. Às vezes até 1 quilômetro já largado da prova tem uns totozinhos ainda no pé, né? Aquele negócio de eu tô aqui, opa, tá me enxergando, tem esse negócio. A rua é grande. É grande, mas todo mundo quer estar junto. Tá. E nessa distração eu acabei caindo. Levantei, tentei recuperar a corrida, mas é uma prova muito forte, acabei não conseguindo ter um bom resultado, abandonei a prova. No ano seguinte, o mesmo episódio aconteceu. E realmente eu pensei, eu não volto mais na São Silvestre. Nessa hora você teve que trabalhar o seu psicológico, que foi o principal? Exatamente. Eu precisei repensar, né? É isso mesmo que eu quero? Óbvio, a prova tem as dificuldades, eu vou ter que enfrentar essas mesmas dificuldades e preciso me concentrar mais. Eu acho que eu preciso olhar onde eu estou errando, né? Analisar mais a prova, ver vídeos, ter a percepção de como os campeões dessa prova chegaram ao sucesso, né, desse primeiro lugar, o que eles precisaram fazer para estar neste ponto mais alto do pódio, e foi o que eu comecei a fazer. Num primeiro instante eu tive medo da competição, mas esse medo, ele me alertou, né, para que eu pudesse ter algumas linhas de estratégia para usar no dia da competição, diferente daquelas que eu estava tendo, que é um cara muito disperso. E quando eu venci a São Silvestre foi exatamente isso, né? Eu acordei para que eu estava na São Silvestre. Você precisa ter isso, né? Ela é uma prova diferente de outras, sim. E já a gente vai falar desse ano de 2006, a volta por cima, porque 2004 caiu, 2005 caiu, aí chega 2006, ele vence a competição. Você vai contar já. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo e já vem mais histórias de 2006, depois conquistas de Pan-Americano, tem meia maratona, muitas conquistas. A gente vai falar mais sobre a carreira e sobre a modalidade. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou recebendo aqui, na verdade eu estou invadindo o local de treinamento do Frank Caldeira, aqui no Instituto Wanderley Cordeiro de Lima, onde ele faz aí toda a parte de corrida, também a academia aqui que você faz também, Também, Frank? né? Aqui nós temos, na verdade, sejam bem-vindos. Na verdade, vocês não estão invadindo, não. Vocês são bem-vindos aqui. Obrigado. Né? Nós temos um espaço que é a sala de halteres, né, onde tem os pesos ali, é composto dos pesos. Depois nós temos também a fisioterapia, que atua aí durante a semana inteira, tanto pro Instituto Wanderley Cordeiro de Lima, a base, que é a Orcamp, né, é uma equipe junção aí da B3, da BMF Bovespa aí. Então, sensacional esse... e depois nós temos a sala ali dos professores, né, dos técnicos ali. É uma estrutura bem bacana mesmo. Super legal, ficou num ambiente bem característico, né? Ao que o atleta precisa, longe do trânsito, concentração, eu acho que... E segurança, isso é o primordial. Bacana, então a gente está aqui no Instituto Wanderley Cordeiro de Lima. E Frank, vamos lá, já passamos 2004, 2005 que você caiu na largada, 2006 deu uma arrancada aí. Vitória. Né? Vitória. E que vitória, né? Debaixo de chuva. Os deuses me ajudaram, os deuses gregos me ajudaram, né, a conquistar essa vitória. Inesperada, não.
acho que não, né? Não foi nada também assustador. Para quem já estava acompanhando a trajetória do Frank, né? Desde 2003, na verdade, quando eu venci Pampulha, prova que eu tenho 3 títulos, 2003, 2006, no mesmo ano São Silvestre, venci São Silvestre e Pampulha, porque São Silvestre Pampulha acontece uma semana antes da São Silvestre, então já estava no caminho ali, então foi um ano fantástico, né? E quando nós falamos lá dos desencontros que eu tive na prova, para vencer essa competição foi exatamente o inverso disso que eu fiz, né? Eu precisei me encontrar com a competição, né, novamente. Esse encontro, ele é bem parecido com um romance mesmo. Eu precisei ter um romance com a São Silvestre. Né? Por quê? Quando eu falo bem assim, né, num lado romântico da prova, não é porque é o resultado que eu mais gosto ou amo, não. É um dos que eu mais tenho prazer e orgulho de falar, porque realmente eu corri muito, mas tem outros também que engrandecem o meu currículo. Mas porque é uma prova diferente. A São Silvestre é mãe, é uma competição que se você fizer errado, você vai apanhar. E qualquer erro é fatal. Foi quando eu comecei a ter que ter uma afinidade maior com a competição, né? Eu quero isso aqui, onde eu posso acertar, onde eu posso errar, qual é o ritmo, quais são os adversários. Então, eu lembro que eu comecei a treinar para São Silvestre em janeiro de 2006 e o ano meu inteiro foi voltado a São Silvestre. Todas as minhas programações, todas as minhas competições que entravam no caminho, até os períodos de descanso, treinamento de altitude, tudo isso foi encaixado para que a prova principal, o resultado principal, nenhum desgaste a mais nem a menos, fosse feito antes da competição foco, que seria os 15 quilômetros da São Silvestre. E foi quando realmente eu consegui chegar na prova de uma maneira super confortável, né? Porque eu não tive medo, eu passei a não ter medo da São Silvestre. Um dos lemas que eu adotei para vencer a prova, de primeira mão, para vocês que eu estou falando isso eu contei isso para algumas pessoas em especial, mas eu lembro que eu montei uma frasezinha minha, que eu tenho até hoje. Essa frase está num dos patrocinadores meus, que é a Nike, há mais de 8 anos, que é a seguinte: eu não corro contra os meus adversários, e sim contra os meus limites. Eu acho que vários atletas também já usaram essa mesma linha de conversação para se despejar das adrenalinas, né, do momento de competição. Então eu lembro que eu adotei essa frase no início do ano e falei assim: não, São Silvestre para mim, eu não vou lá para correr com um africano. Eu não vou lá para duelar com o adversário. Eu vou com o treino que eu fiz, com a minha adaptação, que a prova precisa, com o meu estímulo de corrida, a minha característica, e quero vencer a prova dentro desse preceito. Então foi uma prova que a briga o tempo todo foi comigo mesmo. Eu não tinha ninguém me incomodando em momento algum, entre aspas falando, né? Então quer dizer que você não teve adversários? Tive adversários. Eu mesmo. Se não tive adversários na prova, como andaram falando em 2007, queria aproveitar também o momento para fazer as correções. Ah, mas o Frank entrou na São Silvestre e não tínhamos Marilson, com todo respeito, e não tínhamos grandes africanos. Mas a minha marca está entre as 6 melhores marcas da história da prova. 44 minutos e 6 segundos. Conta no dedo quantos atletas que já venceram essa mesma competição no gráfico, africanos, brasileiros, o próprio nosso amigo Marilson, que tem essa marca. Então, por que a corrida foi feita comigo mesmo? Uma corrida em que eu preparei, eu treinei, e no momento em que eu pisei na largada, eu falei: hoje eu vou vencer, mas eu não vou vencer só a São Silvestre, eu vou vencer uma dificuldade minha na prova. Eu quero fazer um bom resultado, que é vencer a prova, eu quero ter uma marca eficiente, que é mostrar que realmente eu vim para vencer, e em terceiro, eu quero deixar o meu nome escrito nessa prova que é tão
destemida pelos outros adversários e pelos outros atletas. Então foi muito bacana. Você está falando, que você mostra um respeito pela prova, né? Você Sim. chama de mãe, ó, errei, eu vou apanhar, eu sei que vai ter uma consequência na São Silvestre. Então é um respeito que você tem pela prova, isso eu achei bem bacana da sua parte. Segundo ponto, você se incomoda com as críticas? Você foi muito criticado na sua carreira? Eu incomodo. Crítica, acho que todo ser humano incomoda com crítica, né? Existem críticas que engrandecem, existem críticas que te fazem pensar e outras que te deixam cabisbaixo. Agora, eu não tive muitas, mas as poucas que eu tive me fizeram repensar. E quando à altura eu consegui responder com palavras sábias, né? E quando à altura eu consegui responder também com resultados sábios. Nunca fui um atleta de bater boca, de brigar, de xingar, entrar em rede social e mandar recado. Quando eu preciso falar, eu chego e falo, né? Eu acho que, por isso que eu falei, poucos problemas eu tive. Eu sou um dos atletas brasileiros que não tive problema algum com federação, com doping, com imprensa. Eu sou bem querido pela imprensa, em todo lugar que eu chego, qualquer organização de qualquer evento no Brasil, desde a prova mais forte até a prova mais simples. Sabe que você não vai dar trabalho. Se você mandar um e-mail, estamos escrevendo o Frank, manda ele para cá, que é bem-vindo. Então, a minha trajetória sempre foi essa. Eu não gosto de levar para casa algo que me incomoda, né? Isso eu não gosto. Agora, algumas coisas também que falam, acho que tem que entrar no ouvido e sair no outro, porque não dá para você ficar absorvendo tanta coisa, senão fica louco. Ô, Frank, você falou de bate-boca e eu gosto de assistir atletismo, já assisti várias competições. Em determinado ponto da prova, eu vejo que vocês começam a conversar. Vocês estão correndo e estão conversando, hora um vai para o pelotão, hora o outro chega em primeiro. O que vocês estão conversando ali? Na verdade, isso quando tem uma estratégia de 2 ou 3 atletas da mesma equipe, né? Isso acontece exatamente porque num momento antes, né, que são exatamente as preparações, os treinos, né, você acaba simulando muito a competição, os ritmos, a maneira que você corre, né, a linha de absorção de cansaço, né, que é o vácuo, que no ciclismo tem muito e no atletismo também tem, né? Ou seja, e essa conversação que existe, ela não é sadia com o outro atleta, adversário. Provavelmente, se você vê um brasileiro conversando com um queniano, ou ele é amigo, né? Ou ele está pedindo licença para passar na frente, pegar uma água. Mas porque não vai fazer sentido você perder um tempo conversando com um cara ou outro. Tá vendo ali? Olha, ali eu sou Spark, legal, tá? Eu moro aqui, tá? Não sei o quê. Agora, quando é do grupo, né? É uma linha estratégica mesmo. Então, quando o pessoal perceber em casa, olha, tá tendo uma conversa, é uma linha estratégia. Normalmente aquilo ali não é conversa jogada fora, não. Tudo aquilo se aproveita. São algumas coisas mesmo que realmente foram ensaiadas ou repassadas pelo técnico e aí você não lembra, mas o parceiro seu acaba te lembrando. Lembra que o técnico falou que agora a gente tem que ficar esperto que esse quilômetro aqui é o quilômetro que a gente ia mexer no ritmo e tal. Então tem muito essas coisas mesmo, realmente. Mas existem sim os diálogos realmente nas provas. Você agora está com 34 anos e você tem um treinador, o Ricardo D'Angelo é seu treinador ainda. Exato, isso mesmo. Aos 34 anos, o que um treinador ainda pode te ensinar? Muito, né? A gente vive aqui aprendendo um com o outro, né? Eu muito mais com ele. Mas há um respeito muito grande, né? Um respeito muito grande das duas partes. E é gostoso você trabalhar com um técnico como o professor Ricardo D'Angelo, porque é um cara que, além de técnico, né? Além de um excelente técnico e um formador de grandes atletas, não precisa mais mostrar para ninguém hoje o que porque nós temos aí, né, um grande, excelente resultado dele, que é a medalha do Vanderlei Cordeiro de Lima. Isso me deixa muito satisfeito, né, e eu fico muito honrado de trabalhar com uma pessoa do potencial que é o Ricardo, porque é um cara que não se cobra e não cobra o atleta, né? Ele respeita a linha do meio profissional, isso é super importante, né? E até um pouco tempo atrás, ele virou para mim um dia num treino aqui na pista e falou assim, olha, eu não estou vendo
o Frank que eu queria ver correndo aqui nos treinos. Porque eu sei que você pode mais. Mas só que tem um porém. Eu não posso te forçar a enxergar isso. Que você não tem que respeitar. São eles que precisam te respeitar. Você tem um nome, você tem uma história que é bonita. E eu, como técnico, eu fico feliz de treinar um cara que nem você. Porque, da mesma forma, é uma troca de valores aqui. E eu queria aprender com você. Como? Eu preciso que você me mostre mais aonde você quer chegar, com todo o seu conhecimento que você tem, né? Nas provas de rua, com os momentos que você foi perfeito, onde você errou. E a gente alinha isso e eu coloco isso na planilha, no treino, com a minha parte técnica, com a minha eficiência, com a minha parte de técnico, e a gente distribui isso no treino. Imagina só que fantástico não seria isso, né? Então, assim, é um excelente profissional. Isso deixa claro, né, sem a gente estender muito a conversa, o nosso resultado de Londres, né? Logo que eu cheguei em Campinas, eu era um cara totalmente debilitado, cheio de déficits, né? Num momento complicado da minha carreira. Eu tinha acabado de perder a minha mãe final de 2009 para início de 2010. Tinha terminado o meu contrato com o Cruzeiro Esporte Clube. E cheguei em Campinas e fui abraçado pelo D'Angelo, não só como atleta, com todo respeito. Eu tenho orgulho de falar isso porque ele não me contratou pelo Frank Caldeira, que tem os contratos que eu tenho, ou os títulos que eu tenho. Ele me contratou como ser humano, como um cara que acredita no potencial que eu tenho e que eu pudesse oferecer algo para ele. Que é o que? A alegria do resultado. Quando a gente fala oferecer algo, óbvio, nós estamos falando, né, de patrocínio, nós estamos falando de... Sim. É importante isso, o esporte vive disso, né, as empresas vivem dessa motivação. Mas, ao mesmo tempo, houve um lado, sim, realmente ser humano. E o trabalho foi incrível, onde a gente acabou alcançando um grande resultado, que foi a Olimpíada de Londres, e voltou todo mundo super feliz. Frank, restando apenas 2 minutos para encerrar o programa, objetivo que você tem para esse ano? Bom, o objetivo é ali, curto prazo. Troféu Brasil, né, em São Bernardo do Campo. Essa prova acontece no início agora de junho, do dia 11 ao dia 13 de junho. É uma das provas mais importantes aí do calendário do Clube de Atletismo BMF Bovespa, de todos os clubes do Brasil, né? E nós já estamos falando das provas de pistas. Prova onde eu vou estar compondo a equipe aí nos 10 mil metros e provavelmente nos 5 mil metros. Aos 34 anos, quando eu falo a palavra aposentadoria, o que te vem à mente? Algo muito distante? Algo que está próximo? Está no meio termo. Eu quero aposentar não saindo desse meio. Tá. Falei e não falei tudo, né? Ah, tá guardando uma carta na manga o Frank Caldeira. Não, eu já estou fazendo faculdade, então eu estou querendo fazer a transição. Estou fazendo direito. Eu quero fazer a transição sem me apertar, sem tumultuar e ser feliz pós-transição, né? Eu não posso deixar isso aqui, que foi a minha história, a minha vida, sem ter algo para contar depois disso aqui de positivo. Não adiantaria eu estar super feliz com um monte de dinheiro na conta, uma outra profissão super bacana, mas se a minha estrutura está no esporte, eu acho que eu preciso fazer uma transição inteligente para que eu possa continuar levando o que mais me deu alegria, que é a corrida, para as pessoas que eu possa encontrar e repassar esse feito. Frank, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer muito por essa entrevista e vamos bater papo aí. Ficaram algumas perguntas aqui, então a gente combina aí uma próxima oportunidade. Obrigado, sejam bem-vindos, a casa é de vocês, sempre que precisar, façam contato, vocês serão sempre bem-vindos. Obrigado, Gabriel, é uma satisfação imensa e mais uma vez estamos juntos, é isso aí, Brasil. Atletismo, Frank Caldeira. O Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar sempre segunda-feira, 11h30 da manhã. Até lá!